no mercado de X, levando, né? Então, veja só, repetindo, 18ª questão, repetindo. Sabe-se que X é complementar de Y. Se ocorrer uma queda do preço de Y, o etos paribus, haverá repercussões no mercado de X, levando, no primeiro momento, a uma situação de desequilíbrio. Caso haja tempo para que o mercado de X se reequilibre, deve-se esperar o que, pessoal? Me responda agora. Deve-se esperar o que para que o mercado de X se reequilibre? Equilíbrio do mercado quando as curvas de oferta e demanda se cruzam determinado preço e quantidade, né? É o equilíbrio. Então, a redução, aí você vai ter letra A, uma redução do preço de X, porque a curva de oferta desse bem se deslocará para a direita, mantendo-se fixa a posição da curva da demanda. Ou a elevação do preço de X, porque a curva de oferta desse bem se deslocará para a esquerda, mantendo fixa a posição da curva da demanda. Ou a redução do preço de X, porque a curva de demanda desse bem se deslocará para a esquerda, mantendo-se fixa a posição da curva de oferta. Ou a elevação do preço de X, porque a curva de demanda desse bem se deslocará para a direita, mantendo-se fixa a posição da curva de oferta. Ou elevação do preço de X, porque a curva simplesmente de demanda desse bem se deslocará para a direita, mantendo-se fixa a posição da curva de oferta. Então, você que está em casa nesse exato momento deve ter percebido a curva de equilíbrio de mercado, onde o preço de equilíbrio deve ser igual à quantidade de equilíbrio, né? Então, as curvas se juntam, oferta e demanda. Então, você que está nesse exato momento deve ter respondido a letra E, que é a letra verdadeira. Letra E, a elevação do preço de X, porque a curva de demanda desse bem deslocará para a direita, mantém-se fixa a posição da curva de oferta. Letra E, 18ª questão, tá certo? 19ª. Então ele pergunta, sabe-se que X é um bem inferior, não é isso? Ou seja, é um bem inferior. Aumentou a renda, diminuiu o consumo, né? Então, se ocorrer um aumento na renda, é isso, dos consumidores do bem, contudo mais constante, permanecendo constante, haverá repercussões no mercado de X, levando no primeiro impacto da situação de desequilíbrio. Caso haja tempo para que o mercado se reequilibre, deve-se esperar. Então, você vai ter uma elevação, letra A, novamente por repetir, 19ª. Sabe-se que X é um bem inferior se ocorrer um aumento na renda dos consumidores, do preço do bem, né? Contudo, mais permanecendo constante, haverá repercussões no mercado de X, levando, no primeiro momento, impacto a uma situação de desequilíbrio. Caso haja tempo para que o mercado se reequilibre, deve-se esperar. Então, letra A, a elevação do preço de X, porque a curva de oferta desse bem se deslocará para a esquerda, mantendo-se fixa a posição da demanda. Letra B, uma redução do preço de X, porque a curva de oferta desse bem se deslocará para a esquerda, mantendo fixa a posição da curva de demanda. Ou uma redução do preço de X, porque a curva de demanda desse bem se deslocará para a esquerda, mantendo-se fixa a posição da curva de oferta. Ou elevação do preço de X, né? Está equilibrado, veja só, uma elevação do preço de X, porque a curva de demanda desse bem se deslocará para a direita, mantendo-se fixa a posição da curva de oferta. Então, você vai ter aí
na realidade, como resposta dessa questão, né, que envolve, né, um bem inferior, né? Então, caso haja tempo para que o mercado se equilibre, deve-se esperar o quê? Letra C, pessoal. Deve-se esperar uma redução do preço de X, porque a curva de demanda desse bem se deslocará para a esquerda, mantendo fixa a posição das curvas de oferta, né? Letra C é a resposta do 19ª questão, da 19ª questão. Então, a 20ª questão, suponha que o mercado de X esteja equilibrado ao nível de P0, é isso, aí você vai ter o nível de P0 e Q0, né? É P0, P inicial, e Q0, quantidade inicial. Que X é substituto de outro bem, Y, né? Se ocorrer um aumento no preço de Y, o etos paribus, deve-se esperar o quê? Uma elevação do preço de X, porque a curva de demanda desse bem se deslocar para a direita, mantendo-se fica a posição da curva de oferta, ou a redução do preço de X, porque a curva de demanda desse bem, né, deslocará na realidade desse bem, a curva desse bem se deslocará então olha só, então você tem aí voltando, né? Então a redução do preço de X, porque a curva de demanda desse bem se deslocará para a esquerda, mantendo-se fixa, né, a posição da curva de oferta. Uma redução do preço de X, porque a curva de oferta desse bem se deslocará para a direita, mantendo-se fixa a posição, ou uma elevação do preço de X, porque a curva de oferta desse bem deslocará para a esquerda. Então você, acredito que nessa questão você tenha marcado na 20ª questão, letra A, uma elevação do preço de X, letra A, uma elevação no preço de X, porque a curva de demanda desse bem se deslocará para a direita, mantém-se fixa a posição da curva de oferta, certo? 21ª questão, então você vai ter prova, a primeira questão, uma questão muito boa aqui para você exercitar, né? É do provão, né? Ele vai dizer a 21ª. Nessa 21ª questão, eu vou dizer o seguinte: suponha 3 bens normais, X, Y e Z. Os bens X e Y são substitutos, enquanto os bens Y e Z são complementares. Considerando tudo mais constante, um aumento no preço de X provocará uma redução na quantidade transacionada de letra A, X, e também redução na de Y. Letra B, X e também redução na de Z. Letra C, X e aumento na de Z. Letra D, Y e aumento na de X. Letra E, Y e aumento na de Z. Então, você que está em casa nessa 21ª questão deve ter marcado letra C, né? Então, quando a gente supõe que 3 bens normais X, Y e Z, os bens X e Y são bens substitutos, enquanto Y e Z são complementares, né? Considerando tudo mais constante, um aumento no preço de X provocará o quê? Letra C, X e aumento na de Z, X e aumento na de Z. Então, nós vamos agora, X e aumento na de Z, beleza? Então, 22ª questão. Se o produto A é um bem normal
e o produto B é um bem inferior, o aumento da renda do consumidor provavelmente, o que é que vai acontecer aí nessa 22ª questão? Se o produto A é um bem normal e o produto B é um bem inferior, o aumento da renda do consumidor provavelmente. Letra A, aumentará a quantidade demandada de A, enquanto a de B permanece constante, ou aumentarão simultaneamente os preços de A e B, ou o consumo de B diminuirá e o de A crescerá, ou os consumos dos dois Bs aumentarão, nenhuma da resposta. Então, eu acredito que você tenha colocado aí letra C nessa 22ª. Consumo de B diminuirá e o de A crescerá na 22ª questão. 23ª, quando o produto total cai, né? Produto total, na realidade, aí você vai ter o custo fixo, mas custo variável, né? Quando isso cai, ele diz, letra A, produtividade média do trabalho é nula. Letra B, a produtividade marginal do trabalho é nula. Letra C, a produtividade média do trabalho é negativa, né? Letra D, a produtividade marginal do trabalho é negativa. E letra E, a produtividade marginal é maior que a produtividade marginal do trabalho. Então, eu acredito que você tenha colocado letra D na 23ª questão. Quando o produto total cai, aí você vai ter o que? A produtividade marginal do trabalho é negativa, né? Então, quando o produto total cai, a produtividade marginal do trabalho é negativa. Assinale na 24ª, assinale a alternativa correta. Então, a produtividade média é a variação do produto sobre a variação da quantidade de um fator de produção. Letra B, a produtividade marginal é a relação entre o produto e a quantidade do fator de produção. Letra C, no máximo de produto total, produtividade média é máxima. Letra D, no máximo de produto total, a produtividade marginal é zero. Letra E, a produtividade média pode se tornar-se negativa após atingir o máximo de produto total. Então, a gente está se referindo aí à letra D de dado. Então, essa questão aí, 24ª, assinale a alternativa correta. Letra D, no máximo do produto total, a produtividade marginal é zero, ok? E tem a função de produção de uma firma alterar-se-á. Então, a função de produção de uma firma alterar-se-á, né, sempre que, então a função vai alterar, sempre que os preços dos fatores de produção se alteram, a empresa empregar mais de qualquer fator de produção variável, ou a tecnologia predominante sofrer modificações, ou a firma elevar seu nível de produção. O letra E, a demanda eleva-se. Então, nessa 25ª questão, a função de produção de uma firma alterar-se-á sempre que, letra C, pessoal, a tecnologia predominante sofrer modificações. Letra C, tá certo? Aí vem a 26ª, a lei dos rendimentos decrescente. O que é isso? Então ele vai perguntar, descreve o sentido, 26ª, lei do rendimento decrescente. Então, descreve o sentido geral e a taxa de mudança de produção da firma quando é fixada a quantidade de recursos, o refere-se a produtos extras sucessivamente mais abundantes, obtido pela adição de medidas iguais de um fator variável a uma quantidade constante do fator fixo. O refere-se a produtos extras sucessivamente mais reduzido, obtido pela adição de medidas iguais de um fator variável a uma quantidade constante do fator fixo. Ou letra D, é constante, com a observação de que há limites à produção atingível, quando quantidades crescentes de um só fator são aplicadas à quantidade constante de outro. E letra E, explica o formato da curva de custo médio de longo prazo.
Então, 26ª lei de rendimento decrescente. Letra C, refere-se a produtos extras sucessivamente mais reduzidos, obtidos pela adição de medidas iguais de um fator variável a uma quantidade constante de um fator fixo. Letra C. Ok? Então, na 27ª, assinala a alternativa errada. Então, ele diz, assinala a alternativa errada na 27ª. A lei de rendimentos decrescentes prevalece quando tivermos pelo menos um fator de produção fixo. Temos rendimentos decrescentes de escala quando aumentarmos todos os fatores de produção, a produtividade média dos fatores se reduz, ou a lei dos rendimentos decrescentes é a mesma que a dos rendimentos decrescentes de escala. O rendimento de escala supõe que nenhum fator de produção se mantém fixado. A lei de rendimentos decrescente diz que se tivermos um fator de produção fixo, ao aumentarmos a quantidade do fator variável, a produção cresce inicialmente a taxas crescentes, depois decrescer, para finalmente cair. Então, você assinala a alternativa correta, assinala a alternativa errada na 27ª questão, a alternativa errada, letra C. A lei do rendimento decrescente é a mesma que a do rendimento decrescente de escala, não tem nada a ver, não, totalmente errado, né? Então, letra C. Então, 28ª, se conhecermos a função de produção, o que mais precisamos saber a fim de conhecer a função de custo? Então, você vai ter aí, a 28ª, se conhecermos a função de produção, o que mais precisamos saber a fim de conhecer a função de custo? Letra A relação entre a quantidade produzida e a quantidade de fatores necessária para obtê-la. Letra B, os custos dos fatores, é como se pode esperar que esses custos variem. Letra C, que fatores são variáveis. Letra D, todas as alternativas acima. Letra E, nenhuma das respostas. Então, aí você vai ser, conhecemos a função de produção, é isso. O que mais precisamos saber, a fim de conhecer a função custo, é que os custos dos fatores e como se pode esperar que esses custos variem. Letra D, na 28ª, letra D, pessoal. Responderam aí, letra D. Então a gente vai mais além, né? 29ª, dividindo-se os custos totais de uma firma em fixos e variáveis, e considerando que total é custo fixo mais variável, né? Primeiro, os primeiros estão associados ao uso invariável de um fator de produção, logo não variam com o nível de produção. Segundo, os últimos variam com o volume de fatores e alteram-se com o nível de produção. Pode-se afirmar, então, que quando opera a lei dos rendimentos decrescentes. Então, vocês vão ter, letra A, os custos totais médios sempre crescem com o aumento da produção. Letra B, os custos fixos médios e os custos variáveis médios sempre aumentam com a expansão da produção. Letra C, os custos fixos médios declinam com o aumento da produção e os variáveis médios primeiro declinam e depois aumentam com a expansão da produção. Ou os custos fixos médios não se alteram com a expansão da produção. Ou somente os variáveis médios diminuir. Ou os custos totais, custos totais, médios são sempre declinantes na produção, Então você vai ter aí uma coisa muito interessante nessa questão, ponto, que ele vai dizer o seguinte, repetindo novamente, letra C a resposta, os custos fixos médios declinam com o aumento da produção.
E os variáveis médio primeiro declinam e depois aumenta com a expansão da produção. Então, letra C de casa, 29ª questão. Na 30ª questão, ele aponta a alternativa errada. A curva de custo marginal. Marginal é quando adicionamos uma unidade a mais, né? É o valor tangente à curva de custo total em cada ponto dessa. Sempre cruza a curva de custo médio em seu ponto mínimo. É isso. Sempre cruza a curva de custo variável médio em seu ponto mínimo. O ABC estão corretas, ou todas as alternativas anteriores estão erradas. O que é que você coloca aí? Sabendo que custo marginal é quando adicionamos uma unidade a mais. Então, todas as alternativas anteriores estão erradas na 30ª questão. Letra E, erradas, né? Então, o aumento na 31ª, fim de mês, 31ª, o aumento de produção a curto prazo sempre diminuirá o quê? Você diz. Letra A, o custo variável médio. Letra B, o custo fixo total médio. Letra C, custo fixo médio. Letra D, custo marginal. Letra E, número de trabalhadores empregados. Então, aí vocês vão ter letra C como alternativa correta, os custos fixos médios. Então, o aumento da produção a curto prazo sempre diminuirá o custo fixo médio, certo? Letra C. E a 32ª, leite torna-se mais barato, né? E seu consumo aumenta. Paralelamente, o consumidor diminui sua demanda de chá. Leite e chá são bens o quê? Então, aumentou o leite, aí eu substituo por chá, né? Então, ou aumentou o chá, eu substituo o leite. Eles são complementares, eles são substitutos, são independentes, inferiores ou B de grife. Então, eles são o quê? Letra B de bola, bens substitutos, tá certo? Então, pessoal, aqui eu me despeço com esta lista de exercício respondida para vocês ao vivo e a cores para que vocês possam fazerem uma boa prova. Agradeço a vocês por vocês existirem, muita gratidão por vocês estarem matriculados, muita gratidão por vocês estarem nesse curso maravilhoso de administração de empresas. Peço que vocês estudem para a nossa prova. Um grande abraço fraterno, professor doutor Cláudio Nascimento. Um grande abraço. Tchau, tchau.